Quando a gente pensa na Bíblia, o que vem à cabeça? Para muita gente, é a história de Deus com a humanidade. Mas e se o elenco dessa história for muito, mas muito maior? Hoje, a gente vai mergulhar numa visão de mundo sobrenatural, que, segundo essa linha de interpretação, é o verdadeiro centro de toda a narrativa bíblica. A pergunta parece bem simples, né? Quem são os protagonistas dessa grande saga? A resposta que a maioria das pessoas daria é quase automática, bem direta. E claro, essa dupla é essencial, não tem história sem eles. Mas, de acordo com a perspectiva que a gente está explorando aqui, focar só neles é como ir ao cinema ver um filme épico e prestar atenção só nos dois atores principais, sabe? Ignorando completamente o elenco de apoio que, na verdade, está movendo toda a trama por trás das cortinas. Pois é. Na real, o roteiro bíblico é muito mais complexo e povoado. Existe todo um elenco de seres espirituais, anjos, demônios, um conselho divino, que não são só figurantes, não. Eles são peças-chave nesse drama cósmico que se desenrola do Gênesis ao Apocalipse. Para a gente entender o papel dessa galera toda, a gente precisa voltar lá no comecinho de tudo e fazer a pergunta que, segundo essa visão, destrava o enredo inteiro. E olha que interessante, a questão central aqui não é sobre o que Deus precisa, mas sim sobre o que Ele deseja. Qual era a motivação original por trás de tudo isso? A resposta para essa pergunta muda completamente o propósito da criação. E a resposta, segundo essa leitura, é surpreendentemente pessoal: uma família. A ideia aqui não é que a criação veio da solidão, mas de um desejo de expandir, de compartilhar uma vida familiar que, no plano espiritual, já existia. Então, o que temos é um conceito de duas famílias que são como um espelho uma da outra. De um lado, a família celestial, os filhos de Deus, seres espirituais que já faziam parte da realidade divina. Do outro, a família terrena, a humanidade, criada para ser a sua contraparte aqui no mundo físico, os representantes de Deus no que a gente pode ver. O plano original, então, era uma união total. Céu e terra não eram dois lugares completamente separados. Eles se encontravam no Éden, que era para ser tipo o ponto de encontro, a sede, sabe? O lugar onde essas duas famílias iriam viver e trabalhar juntas, em harmonia. Mas como em toda boa história, esse plano para uma família cósmica unida não acontece sem conflito. E aqui o conflito vem pesado, numa série de rebeliões que simplesmente quebram essa realidade e mudam o curso de tudo. A narrativa aponta para 3 momentos de ruptura total. Primeiro, uma traição que acontece dentro do próprio Éden. Depois, uma transgressão sobrenatural que corrompe o mundo inteiro. E, para fechar com chave de ouro, um ato de desafio coletivo da humanidade em Babel. Tudo começa quando um membro da família celestial se rebela e engana os humanos. A aposta desse ser era que Deus, por ser perfeitamente justo, teria que aniquilar sua nova criação. Mas, numa virada surpreendente, em vez de destruir, Deus escolhe começar um plano de resgate longo e complexo. As rebeliões seguintes só jogaram mais lenha na fogueira, sabe? Elas aprofundaram a crise, levando o mundo a um ponto de ruptura total. E o resultado foi um julgamento divino que mudou completamente as regras do jogo cósmico. E é justamente a rebelião na Torre de Babel que leva a uma das consequências mais radicais e talvez menos comentadas da história. O mundo é, basicamente, colocado sob uma nova administração espiritual. Agora, olha só essa passagem porque ela é o pulo do gato para entender essa ideia. A interpretação aqui é que, depois de Babel, Deus meio que deserda as nações rebeldes. Ele as entrega para a jurisdição de outros seres do seu conselho divino. Qual o problema? Esses gerentes sobrenaturais se corromperam. Eles começaram a ser adorados como se fossem deuses, e as nações acabaram caindo sob o domínio de poderes espirituais hostis a Deus. Nessa visão, o mundo se torna, na prática, território ocupado pelo inimigo. E é no meio desse caos todo que o plano de resgate de Deus começa a tomar forma. Mas em vez de uma reconquista imediata e total, ele escolhe começar pequeno. Ele chama um homem, Abraão, para começar do zero, formando uma nova nação para si mesmo, Israel, que seria a sua porção, num mundo que já não era mais dele. Esse plano vai se desenrolando por séculos na história de Israel. Mas tudo leva a um único momento, um clímax, onde as forças inimigas que governam o mundo acham que estão dando checkmate, mas na verdade estão caindo na própria armadilha. O que nos leva a uma pergunta bem lógica. Peraí, se Jesus era a peça central do plano de Deus para retomar o mundo, por que os inimigos espirituais dele conspirariam para matá-lo? Não parece meio contraproducente? Um tiro no pé? E aqui está a grande virada da trama, o plot twist. Eles agiram completamente no escuro, eles não sacaram o plano maior.
Eles viram Jesus como uma ameaça humana, um possível rei que precisava ser tirado do caminho, mas não entenderam a jogada cósmica por trás de tudo. Eles não se deram conta de que a morte não era o fim do plano de Deus, mas o mecanismo para ele funcionar. A crucificação era o portão para a ressurreição, e é a ressurreição que, nessa narrativa, quebra o poder da morte e efetivamente desarma essas autoridades espirituais. Foi a maior vitória deles e a sua derrota final. Por isso, a ressurreição não é vista só como uma vitória pessoal de Jesus. Ela é o ponto de partida para uma contraofensiva em escala global, para retomar o mundo, nação por nação. E isso dá um significado totalmente novo para um texto que todo mundo conhece, a Grande Comissão. Não é só um chamado para converter indivíduos. Dentro dessa visão de mundo, é uma ordem de mobilização. A autoridade foi restaurada. Agora vão e recuperem as nações que foram perdidas. Os seguidores de Jesus, então, se tornam agentes dessa contraofensiva. São como uma resistência operando em território inimigo, com a missão de expandir a família de Deus e trazer as nações de volta para o domínio do Criador original. O que nos deixa com uma reflexão final. Será que essa nossa fascinação cultural, com histórias de batalhas épicas, de reinos ocultos e heróis que desafiam impérios do mal, é só escapismo? Ou será que essas histórias ressoam tão fundo na gente porque elas tocam no eco de uma outra narrativa, uma que, para os autores bíblicos, era a realidade mais fundamental de todas?